Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Nós temos opções. A vida sempre vai nos dar opção. Eu tenho a opção de reclamar. Ai, que dia, tá chovendo, tá sol. Ai, tem que levantar. Ai, meu Deus, tem tanto o que fazer. Ai, tem isso, tem aquilo. Ou eu tenho a opção de viver o dia e agradecer porque o dia amanheceu, porque está chovendo, porque isso, porque eu tenho obrigações, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho desafios em minha vida. Então, a opção é nossa, a opção é sua, a opção é minha. Então, o tempo que eu gasto reclamando é o mesmo tempo que eu tenho para agir. É o mesmo tempo, não tem tempos diferentes. Para reclamar é mais tempo ou é menos tempo? Não, é o mesmo tempo. Então, a opção é sua, a opção é minha. Então, tá aqui um exemplo, ó. Você, seguindo a sua opção, você está aqui nos ouvindo. Programa Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Então você optou por estar aqui nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando. Então, cabe a nós tomarmos a postura diante daquilo que nós queremos. Gente, a nossa vida, de fato, ela é uma criação nossa. Quando Jesus diz, você é um Deus, Jesus diz isso. Está lá, não é invenção nossa não, está lá no Evangelho. Vós sois deuses, dizendo, você é o Deus da sua vida. E aí a gente entende que o Deus tem o poder de criar a vida. Quem é que cria a sua vida se não você? Você tem a opção de criar uma vida boa ou uma vida ruim. Ai, mas quem é que por acaso iria criar uma vida ruim para si mesmo? Por ignorância, muitas pessoas. Muitas. Porque se eu ficar reclamando, eu estou criando o quê? Ai, o sol está muito quente. Ai, que horrível. Eu estou criando uma vida ruim. Se eu reclamo, eu tenho tanto trabalho hoje, meu Deus do céu, a minha vida fica ruim. Agora, se eu usando da minha opção e digo, graças a Deus tenho tanta atividade para fazer, que maravilha. Nós somos os deuses de nossa vida. Não adianta ficar acusando o mundo que está ruim. Ai, o Brasil não tem emprego. Aqui não tem emprego, o quê? Eu quero ter trabalho. E o mundo tem trabalho. Gente, para que haja vida, tem que ter gente trabalhando. Até mesmo para você nascer, alguém trabalhou para isso. Então, para que o mundo aconteça, tem que ter alguém a trabalhar. E esse alguém pode ser você. Quando você decide fazer. Dizer que não tem trabalho, não tem emprego. Não tem emprego para quem quer ficar empregado, estagnado, parado. Porque antigamente era isso, né? Eu quero ter um emprego bom, onde eu chego lá, coloco o meu paletó, e diz que eu estou lá e vou perambular. Acabou, esse mundo não existe mais. Então quem procura emprego não acha, porque não tem. O que tem é trabalho. Não é mesmo? Mas Dom Carlos Ramires vai nos falar sobre isso. Vamos passar a palavra a esse irmão que tem um conhecimento grande e que vem a esse mundo com o propósito de fazer assim, opa, acorda! Os espíritos que em nome de Deus vêm ao mundo, vêm nos chacoalhar para dizer, para de reclamar que a vida te pertence, você é o Deus criador dela, não dá mais para perder tempo com reclamação e acusando o mundo pelas faltas cometidas de você para com você mesmo. Bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos rezar? Vamos orar? Vamos repetir estas palavras de Francisco de Assis, mas ouvindo-a e prestando atenção a cada uma das
palavras ditas e procurar assimilá-las no nosso dia, para que não sejamos hipócritas. Falávamos isso agora há pouco aqui antes do programa com o Rafael. Hipocrisia na nossa vida não dá mais, não é? Temos que ser verdadeiros, principalmente nas crenças que nós temos. Não dá para falar uma coisa e fazer outra. Não dá para falar bonito em uma prece bonita. Ai, que linda a prece do amanhecer. Ai, essa prece é linda, toca meu coração. Tá bom, mas toca o seu coração porque você implanta as palavras no seu dia a dia ou porque são palavras bonitas? Não é mesmo? Vamos lá, vamos fazer a prece. Pedindo autorização, licença a São Francisco de Assis para usar de suas palavras como as nossas e dizer: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te paz, a saúde e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Que apliquemos no nosso dia estas palavras sábias de Francisco de Assis. E os nossos dias hoje e todos os outros serão muito melhores. Já pensou? Ter paciência, compreensão, manso, prudente, refletir em nós a presença de Jesus, sermos agradáveis às pessoas. Por quê? Porque vemos com os olhos de Cristo. Só temos a agradecer de coração a Francisco de Assis, que nos ensinou a pedir de forma correta o que precisamos para um dia ser repleto de felicidades. Agora passo a palavra a Dom Carlos Ramírez. As coisas que você fala são as coisas que mais se materializam. Principalmente se há muita raiva dentro de ti, mágoas, rancores, tristezas. Quem muito lamenta de tudo, pouco tempo tem para poder pensar em viver uma vida melhor, saudável e feliz. O seu corpo reage a todas as coisas que você fala, pensa e vivencia. Você é o que cria o destino que vai melhorar ou piorar a sua vida. Não ache que os outros têm a obrigação de saber o que você sente. E tudo que você aprende é para você. Tudo
para você. Tudo que você aprender aqui é para você vivenciar. É para você praticar. Não é para você falar para os outros fazerem. Porque não são os outros os culpados da vida, a sua vida estar como está. Mas sim, você, em todas as suas formas de ser, todas as vidas que já teve, que forjou seu conhecimento e que forjou os sentimentos caracterizados em ti. Prosperar é estado espiritual de cada um. É a inteligência transformada em sabedoria e saber medir e saber dar os passos certos. Sem lamentar. O tempo que você tem de reclamar é o mesmo tempo que você tem de aprender alguma coisa. Enquanto você reclama, você desperdiça seu tempo. Você perde tempo. Quando você estuda, quando você se dedica a aprender o que você não sabe, você ganha tempo e muda seu estado vibracional, muda a sua vibração externa, muda o seu destino. Preste atenção à referência facial, ao seu olhar, à sua expressão. Tudo isso vai demonstrando o seu estado real e tudo mais que você possa imaginar. Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos tirar os males, mas não podemos impedi-los deles voltarem. Você pode. Nós podemos curá-los. E só você pode impedir a doença de voltar. Nós podemos abrir caminhos, mas não podemos caminhar por vocês. Nem você pode caminhar pelo seu filho. Nem você pode mais decidir a vida de um filho. Nem de sua companheira, nem do seu companheiro. Você não pode. Você só pode traçar o seu destino. E se o seu destino for bom, se a tua luz brilhar, ela serve como guia para todos aqueles que estão ao seu lado. E sempre será assim. Você muda a hora que você quiser mudar. Não reclame daquilo que você precisa fazer. A sua vida só muda se você mudar. Deus ajuda. Deus ajuda quem trabalha, quem se esforça, não quem lamenta o tempo todo. Você tem a oportunidade de acertar, acerte. Você tem a oportunidade de corrigir-se, corrija-se. Você tem a oportunidade de acertar. Nós vamos ajudá-los. Mesmo que vocês não percebam, mesmo que vocês não sintam a nossa presença, nós estamos sempre por perto. E não estamos de braços cruzados observando, não. Nós não ficamos encostados em ninguém. Estamos sempre trabalhando para ajudá-los a tomarem consciência de que uma atitude errada pode destruir todos os seus planos. Uma decisão errada pode atrapalhar toda a sua família. Nós podemos ajudá-los. Só não podemos ser vocês. Podemos magnetizar uma cédula do seu dinheiro para que ele se multiplique, multiplicando dentro da sua cabeça a sabedoria que você quer ter para gerar no seu futuro uma vida melhor. Os milagres acontecem todos os dias para quem quer que esse milagre aconteça.
Lembre-se disso. Não reclame de nada, não. Só corrija o que está errado. Melhore o que está bom. É o que nós fizemos. É o que nós fazemos. É o que nós sempre iremos fazer. A vida vai lhe sorrir muito. Não lamente de nada. Não lamente. Nem mesmo a solidão que você vive. Para que você, ao encontrar o seu complemento, você dê o devido valor daqui para frente. Assim como você curando os seus males, valorize a saúde que você tem. Assim como você conquistando o seu trabalho, dê valor ao que você tem. Lembre-se de que ensina Jesus. Quem sempre é fiel no mínimo, digno se torna de ter tudo o que quiser. E nós somos provas disso. Porque somos gratos, gratos sempre seremos, e jamais viraremos as costas a vocês, jamais viramos as costas aos nossos amigos. Nós sempre caminhamos juntos. Sempre caminhamos juntos. Sempre na velocidade dos que possam caminhar conosco. Nós não deixamos ninguém para trás. Não viramos as costas para ninguém. Nós somos amigos de verdade. Somos amigos de verdade. Graças. Deus bendiga. Obrigado, Dom Carlos Ramírez, obrigado por todos os ensinamentos e mais que ensinamentos, exemplos e mais que exemplo, a prática em nos ajudar. A ação de nos ajudar, pois um espírito quando se compromete em nos ajudar, ele traz informações e trabalha junto a nós para que aquelas informações consigamos implantar no nosso dia a dia. Mas a ação espiritual é tão sutil, propositadamente, para que nós não fiquemos dependentes deles, e sim, possamos agir com o conhecimento e tenhamos certeza de que são as nossas ações que estão mudando a nossa vida. Por isso a ação de nos ajudar desses espíritos são ações sutis, mas muito eficazes. Bom, Paulo de Moraes nos traz mais uma leitura dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Os 10 mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Os mandamentos, explicados em espírito e verdade. Decálogo. Deus, como sabeis, não se comunica diretamente com os homens. Segundo, porém, a maneira de ver dos hebreus, era o próprio Deus, sempre Deus, quem falava a Moisés. Era preciso que fosse assim. Espírito elevado com relação ao povo hebreu que ele dirigia, médium em certas circunstâncias, vidente, audiente ou inspirado, e também de efeitos físicos, conforme aos casos e às necessidades da sua missão, Moisés se viu obrigado, para dar força e valor aos mandamentos que impunha aos hebreus, para lhes gravar na memória e nos corações as ordenações e os estatutos que lhes eram indispensáveis naquela época, a cercar-se de todo mistério e de pompas que os impressionassem, a empregar fórmulas capazes de lhes infundir respeito.
guiado por espíritos que lhe eram superiores, previa alguns fatos que haviam de dar-se, descobria capacidades que a multidão desconhecia, isto é, compreendia a ação espiritual sobre o homem e as faculdades materiais necessárias ao desenvolvimento dessa ação. Como sabeis, para que o médium possa operar, é preciso que se achem determinadas condições fluídicas. Moisés tinha a impressão dessas condições e antevia o papel que, aos olhos dos hebreus, elas desempenhariam, verificando-se primeiro nele próprio, depois em outros. Mas, se disser aos hebreus, Moisés vos anuncia, Moisés vos concita, Moisés vos ensina, teria sido apupado, teria provocado o riso. Do mesmo modo, para fortemente impressionar e abalar homens que ainda por longo tempo tinham de ser conduzidos pelo temor e pelo terror, para impor o respeito à lei que lhes era dada, foi que no Sinai se produziu aquela formidável manifestação que precedeu, acompanhou e se seguiu à promulgação do Decálogo e que o cercou de tanto mistério e de tão grande pompa. Dessa manifestação podeis inteirar-vos pelo que sabeis relativamente a efeitos semelhantes produzidos em todos os tempos e ainda agora. Assim como as outras manifestações físicas de ordem material e de ordem inteligente relatadas no Antigo Testamento, tudo o que a respeito da de que vimos tratando vos é aí referido foi obra dos espíritos prepostos à produção de tal efeito. Esses espíritos provocaram ruídos mediante o choque de fluidos inflamáveis e desse modo fizeram que a multidão reunida no sopé do monte visse a aparência de um fogo ardente, do qual se desprendia um vapor inflamado, e produziram, como consta do Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, e capítulo 20, versículo 18, os efeitos físicos que ali se diz terem sido trovões, relâmpagos e uma caliginosa e densa nuvem que cobriu o monte, elevando-se-lhe do alto como se de uma fornalha. Manejando fluidos sônicos, causaram o efeito físico do som de trombeta, que aumentava pouco a pouco e se tornava mais forte e mais agudo. A proibição aos hebreus de transporem a barreira foi motivada pelo perigo que alguns poderiam ocasionar do rompimento das colunas de fluidos que se entrechocavam no monte, fato que daria lugar a acidentes semelhantes aos que resultam da passagem do raio. Estas palavras ditas a Moisés, impressas no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, aludem ao ribombo dos trovões, que a multidão tomava pela voz do próprio Deus. Empregando e combinando fluidos tornados opacos, os espíritos prepostos produziram aquela obscuridade em que, segundo a expressão bíblica constante no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 22, Deus estava, isto é, em que estava o Espírito Superior, seu mensageiro, e em que Moisés, após a promulgação do Decálogo, foi receber desse mensageiro as instruções particulares, as ordenações, os estatutos indispensáveis aos hebreus naquela época. As primeiras tábuas da lei, as quais Deus, com a sua presciência, sabia que seriam quebradas,
escreveu-as o próprio Moisés como médium mecânico e audiente, sob a influência espiritual. Elas foram, pois, obra de Deus por intermédio do Espírito Superior, Espírito que, invisível para Moisés, lhe fez ouvir as palavras dos mandamentos, ao mesmo tempo que fazia com que ele os escrevesse mecanicamente, sob a impressão de que provinham do próprio Deus. As segundas tábuas, Moisés as escreveu também mecanicamente, debaixo da inspiração do Espírito Superior. Tão inconsciente, porém, ele se conservou dessa inspiração, que acreditou tê-las escrito de memória e trazido aos hebreus, gravadas e tais como se recordava que eram. Se, entretanto, houvera dito ao povo: lembrei-me das palavras gravadas nas primeiras tábuas e as reproduzi, teria feito que duvidassem da procedência delas e que desprezassem a lei. Para que tal não acontecesse, foi que, inspirado pelos espíritos superiores que o assistiam na sua missão, apresentou, crente de ser essa a realidade, as segundas tábuas como escritas, semelhantemente às primeiras, pelo dedo de Deus, conforme a expressão bíblica. Moisés, no Sinai, acreditava estar em comunicação direta com o Senhor. Lede com atenção, na linguagem oriental e apropriada aos tempos, aos povos, ao estado das inteligências e ao fim que se tinha em vista alcançar, a narrativa do que se refere à promulgação do Decálogo, ao que ocorreu às vistas do povo hebreu relativamente à preparação e ao fato dessa promulgação, ao que ocorreu para serem dadas a Moisés as instruções particulares que ele recebeu e àquele povo, por seu intermédio, as ordenações e estatutos que lhe eram então indispensáveis. Tais episódios constam do livro Êxodo, capítulos 19 a 26 e 28 a 31. Lede a narrativa do que se passou quando Moisés, tendo recebido as tábuas da lei, desceu do Sinai, avisado pelo Espírito Superior dos atos de idolatria que se praticavam no acampamento, conforme o livro Êxodo, capítulo 32. Do que se deu em seguida, desde o momento em que ele atirou ao chão e quebrou as primeiras tábuas na falda do monte, até o em que deste desceu segunda vez, trazendo as novas tábuas, segundo o livro Êxodo, capítulos 33 e 34. E se atentardes no que se acha dito acerca dos acontecimentos que precederam, prepararam e efetivaram a promulgação do Decálogo, e acerca do que sucedeu para que Moisés entrasse no desempenho público da sua missão, de acordo com o livro Êxodo, capítulos 2 a 19, e do que se seguiu, narrado nos capítulos 35 a 40 do mesmo livro Êxodo, compreendereis a necessidade que havia, de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, de conduzir-se pelo terror aquele povo atrasado, indócil, sempre pronto a esquecer e desconhecer o seu Deus, a se subtrair à direção do seu emissário, profundamente imbuído dos prejuízos, das ideias politeístas, de tendências para a idolatria e no seio do qual se tinham que preparar o advento do Messias, os elementos e os meios apropriados ao desempenho da sua missão terrena e ao da missão dos apóstolos. Compreendereis a necessidade que havia de serem os hebreus, segundo a sua maneira de entender,
postos, por intermédio daquele que os chefiava, em contato com o seu Deus, sob as mãos do próprio Deus, do Eterno, único Eterno, Senhor acima de todos os deuses, do Deus forte e cioso, que exerce vingança contra os que lhe desconhecem a lei, que pune a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações dos que o odeiam, que usa de misericórdia na sucessão de 1000 gerações para com os que o amam e guardam seus mandamentos, seus preceitos. Dar-vos-emos dentro em pouco, ao explicarmos o 2º mandamento do Decálogo, o verdadeiro sentido destas últimas palavras, que tomadas à letra, seriam uma enormidade e que, segundo o Espírito, em espírito e verdade, são a expressão sublime da justiça e da bondade de Deus. Obrigado, meu irmão Paulo de Moraes. Obrigado. Este é o programa Madrugada com Deus, que soma a você, que não quer fazer a sua cabeça. Isso eu gosto de repetir aqui, para que você se sinta livre. Livre para ouvir e, se gostar, se realmente somar a você, implante na sua vida. Se não, descarte. Descarte. Se você não concorda com o que falamos, descarte. Mas aquilo que você concorda, implante. Implante na sua vida, não fique apenas achando bonito. Ai, que bonito, Madrugada com Deus, palavra de Dom Carlos Ramires, lindo. Não, não tem que ser belo, tem que ser útil. Este é o programa Madrugada com Deus, esta é a proposta, tá bom? Amanhã, de volta aqui com vocês. Um forte abraço, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.